Dia 21 de janeiro, né, a gente fez 20 anos da Lei 10.639, né, que é a lei que obriga o ensino de história da África e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas no Brasil, né? E vira e mexe, a gente sempre ouve também críticas à maneira como essa lei é ou não é efetivada em sala de aula. Eu vou fazer um conjunto de vídeos aqui para demonstrar como que isso está presente no material didático que a gente utiliza. E antes de mostrar, eu quero deixar uma coisa muito bem definida. O que eu estou tentando demonstrar é como que é injusto e falacioso esse discurso de que a escola pública não trabalha a Lei 10.639, né? Ela trabalha aí há muito tempo, né? E muitas coisas já foram feitas da mesma maneira que ainda há muita coisa por fazer. Então, esse vídeo aqui, ele não está no sentido oposto de quem está cobrando que a lei esteja cumprida. Eu estou fazendo esse vídeo como professora de educação básica há quase 20 anos, que acompanhou esse processo de implantação da Lei 10.639 e que pôde perceber, inclusive, a mudança da forma como esse tema foi tratado nos livros didáticos ao longo do tempo. Então, eu vou pegar os livros que eu trabalho, demonstrando ponto por ponto e fazendo algumas inferências das discussões historiográficas que estão presentes nesse material. E isso é importante, gente, porque é constante essa difamação da escola pública brasileira, né? O professor da educação básica, a gente já tem uma desvalorização financeira na maioria dos estados, né, do país, e essa campanha pública de difamação das escolas e do nosso trabalho, ela não acrescenta em nada, né, nem para nós da categoria da profissão docente e muito menos para a efetivação do cumprimento da lei, porque professores que cumprem a lei, que estão trabalhando, se sentem extremamente ofendidos e desvalorizados cada vez que manchetes como essas tomam os jornais e as redes sociais, julgando no lixo tudo que a gente faz. E eu falo comparando com a minha trajetória particular, porque eu comecei a dar aula, eu estava na faculdade ainda, eu fiz licenciatura em História, morava numa cidade do interior de Minas, então eu comecei a trabalhar pegando substituição de aula quando eu ainda estava no segundo ano da faculdade, em 1999. A Lei 10.639, ela é de 2003, ela é do primeiro ano do governo Lula, um ano depois que eu me formei, inclusive, né? Então, como eu comecei a trabalhar em 99, eu consegui, na minha prática docente, porque eu trabalho desde então, eu sou efetiva na rede estadual de Minas Gerais desde 2006, né? Trabalho com sexto ao nono e ensino médio. Então, por causa disso, né, por causa da minha trajetória particular, eu pude acompanhar essa mudança de paradigma, né, no tratamento do tema História e Cultura Afro-Brasileira e História da África, no material que eu trabalho no meu dia a dia ao longo de todos esses anos. Então, vamos lá. Essa aqui é a coleção que eu estou trabalhando esse ano, né, que é A Vontade de Saber, o manual do professor. Eu trabalho com sexto ao nono e ensino médio. Para quem não sabe, os livros didáticos que são usados em escola pública, eles são escolhidos por nós, né, professores da escola pública. O PNLD é o Plano Nacional do Livro Didático, e ele é um programa do MEC que abre licitação a cada 3 anos para que as editoras apresentem material, né, para ser trabalhado, né, nas escolas públicas. Então, a cada 3 anos, as escolas públicas passam por esse processo de escolha dos livros didáticos, né, em que as editoras mandam para a gente modelos, né, que as editoras produziram e a gente que escolhe. Então, a gente tem um período no decorrer do ano que é para ser feita essa escolha do livro didático.
Esse livro, inclusive, ele é produzido por uma, né, esse é um movimento, inclusive, que tem acontecido desde 2010, que é vários historiadores, como a Keila Greenberg, por exemplo, o Ronaldo Weinfass, a Miriam Dolinikov, que têm um trabalho, né, como historiadores em pesquisa sobre o período da escravidão e trajetórias de escravizados, já com essa preocupação, é, não só da Lei 10.639, mas também de uma mudança do entendimento, né, desses sujeitos pelo próprio movimento da historiografia. Então, desde 2010 que há esse movimento desses historiadores estar entrando nesse mercado, né, editorial, produzindo livro didático para ser oferecido ao MEC. E esses livros têm vindo para a gente na educação básica nos períodos de escolha. Para quem não sabe, o conteúdo de história né, na educação básica, ele é trabalhado cronologicamente. Então, a gente começa lá, né, com os conceitos ligados à pesquisa histórica, o que é história, fontes, o trabalho do historiador, né, a questão do tempo, né, para depois ir aos conteúdos de fato, seguindo essa ordem cronológica. O que é um pouco problemático por vários motivos, né? Mas uma proposta que foi desenvolvida há algum tempo atrás, que foi a história temática, também apresentou problemas, né? Então, acabou voltando a esse modelo cronológico. E aí a gente vem depois, né? Pré-história, povos do Oriente Médio e povos da África. Então, começa com o Egito, Mesopotâmia, né? Que é o que eu estudei na educação básica, por exemplo, na década de 90, então isso eu vi. A mudança são nas outras coisas que foram inseridas nesse material a partir da Lei 10.639. Então, aqui, né, o capítulo 4, a África Antiga, e que ele vai estar dando, né, esse é o livro do professor, então ele tem várias sugestões também. Tem essa questão falando da importância do estudo de história da África, né? Como um fato importante, inclusive para que a gente modifique a nossa visão sobre os afrodescendentes no presente, né? E sobre o continente africano como um todo. Então, fala dos egípcios, depois vem os outros povos, muita informação visual, inclusive para demonstrar os aspectos do cotidiano, né, dos saberes, né, dessas civilizações da antiguidade. A questão, né, olha só, que é uma questão que começou a aparecer nos livros didáticos depois da Lei 10.639, que é a questão né, uma das coisas que se questionava era o apagamento, né, da negritude dos egípcios, e isso já está expresso na maioria dos livros, inclusive visualmente, né, porque a faixa etária de 6º ano são alunos de 11 a 12 anos, então são estudantes que ainda estão muito ligados no concreto e no visual, né, no processo de aprendizagem. Então, essa questão de representar como negros os egípcios, para tirar aquele imaginário de Elizabeth Taylor, da Cleópatra, isso é fundamental, e isso é fruto da Lei 10.639. E aí vem vindo os outros povos também, né? Os cuxitas, as Cândaces, né, que eram as rainhas do reino Meroé, a questão da escarificação como uma estética, né, muito importante entre os povos africanos. Olha só a questão que eu falei, né, que eu comentei anteriormente, da representação visual dos egípcios, né, e do reino de Cuxi como povos negros, a questão da estética, né, dos cabelos principalmente, né, para entender que essa representação, por exemplo, que ficou muito comum, né, da Cleópatra branca, né, do cabelo liso e olho azul, ela não corresponde de fato à realidade. Inclusive, né, a questão do papel da mulher nas sociedades africanas, que faz uma discussão, inclusive, referente ao trabalho da Oyeronke Oyumi, né,
que é uma socióloga nigeriana, que discute a maneira como essa transposição do significado de mulher para, né, para a sociedade ocidental, como se fosse da mesma forma nas sociedades iorubás, que é o que ela se refere, né? Que tá lá no livro dela, A Invenção das Mulheres. A discussão que ela faz e que está presente aqui no livro também é que nas sociedades iorubás, que isso também é uma questão, quando a gente fala de África, a gente não fala de povos homogêneos, né? São culturas diferentes, mas a discussão da Oyeronke é que nas sociedades iorubás não se fazia essa associação de gênero e funções de poder como acontece nas sociedades ocidentais e que dão origem ao que a gente chama de patriarcado, né? Está no livro didático do 6º ano. A relação com o presente, né? Demonstrando a questão das candences nos enredos de escola de samba, né? A discussão, inclusive, né, do racismo científico para essa visão da África como homogênea e atrasada. No livro do 7º ano, a gente volta a falar dessa questão dos reinos africanos, né, no período pré-colonial, né? Só demonstrando aqui, né? Eu trabalho Santa Rita de Ouro Preto é um distrito de Ouro Preto. Esse material chega para qualquer escola pública, tá? Lembrando que quem faz a escolha dos livros didáticos do PNLD somos nós, professores de educação básica. Então, esse discurso que diz que não se discute isso na escola básica, ele atinge diretamente a nós, professores da educação básica, como se a gente não tivesse discernimento e nem conhecimento da lei para fazer as escolhas do livro baseado nisso. Então, aqui no capítulo 3, novamente, né, reinos e impérios africanos, né? É uma visão geral do continente, a questão da África Islâmica, reino de Gana, reino de Mali, o reino Songhai, os reinos iorubás, o reino Benin, né? Tudo isso, a questão das máscaras africanas, o reino do Congo, a questão da diversidade cultural, né, das sociedades africanas, tudo isso já está nos livros didáticos, sim. Isso é trabalhado na educação básica, sim. Então, aqui a gente vê nos livros, né? Tô fazendo questão de mostrar, gente, porque eu tô realmente desgastada de ver isso acontecendo ano a ano. E o mais importante de tudo isso é que a gente faça essa lei ser cumprida, mas a gente não vai fazer essa lei ser cumprida ignorando, né, e difamando quem já faz isso na educação básica, porque essa discussão já está presente no nosso material de trabalho. Então, aí vem, né, a questão do reino de Gana, império por império, né, o Império Mali. E não é um box sobre o material, não. São capítulos e capítulos inteiros discutindo isso, seguindo aquela ordem cronológica, né? Que o currículo de história é construído assim. A questão dos griots, né? A importância dos griots e da oralidade na cultura, né? Das civilizações africanas como forma de transmissão de saberes e de tradições. O Império Songhai, os reinos iorubás, Benin, e toda uma discussão baseada na importância de combater a intolerância religiosa, né, demonstrando a questão das religiões tradicionais da África e do povo iorubá, né? Então, os orixás, eu faço trabalho com os orixás nas minhas turmas de 6º e 7º ano, tem muito tempo. E eu não tiro isso da minha cabeça, não. Isso está no material didático que eu utilizo. Porque isso também é uma preocupação. É dinheiro público que é investido aqui no PNLD, né, para que esses livros sejam enviados gratuitamente para todas as escolas do país, né? E é direito do aluno ter acesso a esse material. Então, vamos parar também com esse discurso que livro didático é ruim. Quem fala isso já teve o trabalho
de frequentar alguma escola, de folhear os livros para ver o que que tem? Eu tô mostrando aqui que não, né? A questão das máscaras africanas, né, como artefatos sagrados e a diversidade existente entre os diversos povos da África, para romper com esse imaginário de África como uma coisa só. O Reino do Congo, né, o processo da cristianização do Reino do Congo, que vai justificar, por exemplo, uma das coisas por que vai ser dessa região da África Centro-Ocidental, que é, né, grande parte dos escravizados que vieram, pelo menos, para a região sudeste, né, são dessa região. A discussão sobre a escravidão em África, e justamente para depois fazer o contraponto de que a escravidão em África, ela corroía da mesma forma do que nas sociedades orientais, né, Grécia, Roma, Egito, e que não havia esse critério racial, mas que a escravização ocorria por prisioneiros de guerra e dívidas, justamente para fazer o contraponto do que se transforma depois em escravidão moderna, né? Com a empresa marítima colonial, que vai fazer com que isso aqui se transforme numa outra coisa. E aí, mais adiante, né, começa a falar da questão da escravização, né, dos povos africanos e da resistência deles que ocorre desde o início, em África, né, anterior à diáspora. Mais uma vez, ó, outro texto discutindo essa questão da escravização, né, e aí já começa para uma questão de história econômica. No livro do 8º ano, a gente retoma, continua, né? Como eu falei, a discussão é cronológica, então a gente já vai para independência, primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Eu acho muito importante que as pessoas que fazem esse discurso de que essas coisas não acontecem na educação básica deveriam dar uma olhada na BNCC, tá? Porque tudo que a gente faz dentro da escola básica está baseado não apenas na Lei 10.639 e também na BNCC. E tudo isso já está lá também. E essas aqui, ó, são as habilidades que estão postas no todo do conteúdo, né? Uma das que eu quero discutir aqui, ó, é isso aqui do conteúdo do 8º ano, né? Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, avaliando seus impactos negativos para os povos originários e as populações negras nas Américas. Então, toda essa discussão está aqui, sim. Eu acho que as pessoas estão precisando visitar mais a escola básica. Sair da internet um pouco e começar a frequentar as bibliotecas de escolas públicas para dar uma olhada no material que tem lá. A questão da diversidade étnica, né, dos povos africanos e das revoltas do período regencial, né, as revoltas de caráter popular, como a cabanagem, a questão da revolta dos malês também tá aí. A dos malês estava lá para trás. Espera aí. Aqui, ó. O levante dos malês, né? E a discussão, né, do movimento abolicionista. E uma discussão que já está há muito tempo nos livros didáticos é esse rompimento com essa ideia de que a abolição ela foi um presente da princesa, né, que ela foi resultado da luta, né, desses escravizados ao longo de muito tempo, e como que esse processo, né, da legislação abolicionista, ele também foi provocando mudanças no cotidiano, né, dessas populações. A questão também das diferenças regionais, né? Por exemplo, o caso do Ceará, em que a abolição ela foi decretada antes, né, do todo do Brasil. A participação popular no movimento e também o pós-Lei Áurea, né? A discussão referente às condições de precariedade em que esses sujeitos foram deixados, né, após a abolição. Mais uma vez, os efeitos, né, dos mais de 300 anos de escravidão no Brasil no cotidiano da população negra hoje.
Tem outra coleção que eu gosto muito, que eu usei, como eu falei, né? Os livros são trocados a cada 3 anos. Então, à medida que as pesquisas historiográficas vão acontecendo, isso também vai entrando nos livros didáticos, porque a cada 3 anos a gente seleciona novo material, né? Essa coleção aqui é uma das que eu mais gosto de trabalhar, né? Eu até parei eu fiz em 2020, eu escolhi esse outro, porque já tinha um tempo que eu estava trabalhando com essa, né, que a Miriam Dolnikov também é uma historiadora famosa, né, mas eu gosto muito da abordagem desse aqui, principalmente no Segundo Reinado, e vou mostrar por quê. Esse capítulo do Segundo Reinado, além, né, da discussão teórica toda feita nos diversos aspectos, né, ele vem acompanhado desses boxes aqui, ó, o capítulo inteiro, de personalidades negras de diversos setores, né, no presente e no passado. Então, Machado de Assis, Carolina Maria de Jesus, Abdias do Nascimento, Luiz Gama, Ruth de Souza. Essa discussão aqui da imprensa negra, né, e do papel da imprensa negra no movimento abolicionista. Lélia Gonzalez. Ismael Ivo, que é um dançarino e coreógrafo que ficou mais famoso no exterior e que, né, faleceu recentemente. A questão do Rafael Pinto, né, que Antônio Rafael Pinto, que é um pintor desse período. Heitor dos Prazeres, Milton Santos. Esse box, ele é muito importante, inclusive para desmitificar essa ideia de desassociar, né, pessoas negras de intelectualidade, né, que é esse estereótipo de que, né, os negros são bons em música e futebol. Então, é importantíssimo esse tipo de abordagem no livro para demonstrar a participação de pessoas negras em outras áreas, e que é só uma questão também de oportunidade, né? Emanuel Araújo. Enfim, né? A questão do branqueamento da nação, né? A política higienista de estímulo à imigração, que alinhada à lei de terras, né? Foi uma das questões que resultou, né, nessa exclusão do negro pós-abolição. Do 9º ano, a gente já vai para o século XX, né? Então, tem uma discussão bacana aqui sobre a questão dos primeiros anos da República, né? E principalmente a questão das reformas do Bota Abaixo no Rio de Janeiro, em que mostra a questão da formação das favelas, de como que essa população escravizada que residia nos cortiços, né, no centro da cidade, foi sendo expulsa por esse processo de parisização, né, sei lá se existe essa palavra, né, da cidade do Rio de Janeiro. E nessa questão das reformas do Pereira Passos, né, como que isso também foi uma regulamentação de criminalização da cultura afro-brasileira, né? Que tá nessa discussão aqui, ó. O João Cândido, né? Na Revolta das Chibatas, que também é um personagem importante, né, da história do Brasil. Tem desses outros livros aqui que são complementares, né? Esse aqui é o que eu utilizo na disciplina de humanidades. Que tem uma discussão muito importante aqui, ó, sobre a questão das diferentes visões sobre a natureza, né? E que vai discutir essa questão
das comunidades tradicionais e seu modo de vida, que é essa discussão aqui, né? Inclusive, foi a partir desse livro didático que eu fiz um trabalho com uma comunidade quilombola que tem lá na região, né? Então, todo o material que eu usei para o projeto foi basicamente o material que tinha na escola, na biblioteca da escola. Então, eu estou fazendo esse vídeo não é para que as pessoas parem de cobrar que a Lei 10.639 seja cumprida, é que elas mudem os termos que estão usando para fazer essa cobrança, como se isso não estivesse acontecendo e como se nós, professores da escola básica, da educação básica, fosse um monte de alienado, né? E que não tem senso crítico, inclusive, para produzir material complementar, né? Eu acho que a discussão tem que ser feita e ela tem que ser feita principalmente na questão de formação continuada para esses professores, de que essas disciplinas sejam inseridas como disciplina obrigatória nos currículos de história, né, nas universidades, mas parem de fazer essa campanha de difamação da educação básica sem visitar a escola básica, sem saber o que está acontecendo lá dentro e sem saber o que nós, professores, estamos fazendo. Isso não contribui para vocês e isso desanima a gente que faz.